Boa noite. Com muito prazer, estamos estreando hoje nossa nona edição do canal do Poetariado, né? E hoje nós temos a participação do Pedro Garcia, nosso poeta convidado, do Ricardo Kubrusli, leitor convidado para conversar sobre a obra do Pedro Garcia, e vamos ter também a participação especial de Janaína Santana, que fará homenagem ao Rodrigo de Aro. Boa noite, Hamilton. O seu telefone. Boa noite. Boa Tudo noite. bem, Hamilton? Tudo bem? Tudo jóia. Então, Hamilton, nona edição do programa. Nona edição, rapaz. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. A gente está a cada mês aprendendo alguma coisa nova, né? Quase um ano daqui, em julho, agora faz um ano, né? Em julho, um ano. Inclusive, já quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, que em meados de julho nós vamos fazer um sarau, o Sarau do Poetariado, para comemorar esse primeiro ano, né? Mas antes da gente iniciar de fato o nosso programa, né, eu quero dar uma de blogueiro, né? Pedir para todas as pessoas que nos assistem que se inscrevam no canal do Poetariado, acione o sininho, né, para que recebam informações da nossa programação. E essa é uma forma de contribuir para a divulgação da poesia. Lembro a todos que nosso programa fica disponível no YouTube, né, para quem quiser assistir em qualquer momento, né? Ele fica na íntegra, né? E então convido a todos para se inscreverem no canal. Eu quero, primeiramente, Hamilton, chamar aqui o Pedro Garcia, que é o nosso poeta convidado, né? Não vou falar muito a respeito do Pedro Garcia, eu prefiro que ele se autoapresente, né? O Pedro Garcia é poeta, morou muitos anos em Florianópolis, tem uma obra bastante consagrada, reconhecida por poetas internacionalmente reconhecidos. E aí eu queria, Pedro, que você fizesse a sua apresentação. Só o microfone. Tá bom, vou começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, né, tanto por você, César, quanto ao Milton, né, e a alegria de estar aqui com vocês, né, porque, na realidade, o que eu acho que é muito assim, forte, muito significativo para mim, emocionalmente, em termos afetivos, é que eu estou também com amigos históricos, né? O Rodrigo eu conheço há 70 anos, porque nós nos conhecemos aos 12 anos, né? E nunca nos perdemos, né? Nessa relação. O Hamilton acho que faz uns 30, 40 anos, não me lembro mais, faz muito tempo, né? E o Ricardo deve fazer uns 20, né? Mas, enfim, é toda uma tribo aí, né? Que é muito, né? Muito próxima, né? E que está ligada também à questão da poética. Florianópolis, para mim, é a minha terra, né? De coração, embora eu tenha nascido em Porto Alegre. E em Florianópolis, quer dizer, a minha relação com o mar é muito forte, né? E a minha poesia está totalmente, né, ligada ao mar, aos peixes, né? Toda essa atmosfera marítima que faz parte do contexto daquilo que eu escrevo, né? Então, acho que isso assim, é muito forte, né, na minha percepção de mundo, né? Então, quando eu imagino alguma coisa muito significativa, é o mar que me aparece, é o mar que me contempla, né? Muito mais que a montanha, muito mais, né, que a serra, né, essa relação, né, com um olhar profundo em relação ao mar. Por isso é que eu acho essa percepção, né, que é muito clara para mim, e eu acho que transparece também naquilo que eu escrevo. E, basicamente, é isso que eu gostaria de colocar, porque eu tenho a impressão que, na leitura dos poemas, a posteriori, né, isso, de uma forma ou de outra, vai aparecer, né? E outra relação também que eu tenho com a palavra, né, é que a palavra, para mim, ela é muito forte, muito significativa, né? E ela tem uma perspectiva dançarina, ou seja, a palavra dança, a palavra ela tem uma atmosfera, né, muito forte, muito significativa. Mesmo no meu primeiro livro, que eu publiquei com 19 anos,
Viagem Norte, né? Viagem Norte é justamente uma sequência de palavras, né, que tem uma e outra ligação e uma composição de páginas. Então, isso também me dá assim uma perspectiva de que a palavra ela brilha, né, sozinha, enquanto digamos que a prosa ela marcha, né, em busca de um significado, a palavra em si mesma é significativa. E é significativa por tudo aquilo que ela evoca em relação ao imaginário das pessoas. Por isso que eu tenho, né, essa relação com a palavra, uma relação muito forte, muito ligada também à minha infância, à minha mãe, né, enfim, e eu brincava muito também com meu irmão, um pouco mais jovem, a gente fazia jogos de palavras. Bom, eu acho que teria muito a falar, mas eu acho que para essa breve introdução, eu gostaria de colocar a perspectiva marítima. Muito obrigado, Pedro. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E agora eu vou chamar o seu leitor convidado, Ricardo Kubrusli. Ricardo é matemático, poeta. Aliás, eu acho uma relação fantástica, aquele poema que você escreveu sobre a aritmética, foi maravilhoso, adorei, né? E queria que você também se apresentasse, por favor. Bem, eu sou Ricardo Kubrusli, sou poeta e matemático, eu gosto dessa ordem, porque essa ordem é a ordem histórica. A minha ligação com a poesia, ela é desde criança. Eu tinha algumas dificuldades, eu era gordo, e eu descobri que a melhor maneira de eu me comunicar com as pessoas era escrever. E, à medida que eu ia escrevendo, eu descobri que eu escrevia era poesia, né? Eu escrevia as coisas que não estavam prontas. E a poesia ela tem essa coisa de estar sempre em construção, né? O poema ele não se constrói nunca, porque, à medida que você vai lendo, ele vai se construindo. Então, eu trago essa ligação com a poesia, que é bem antiga mesmo. A matemática veio depois e, surpreendentemente, para mim mesmo, de certa maneira, eu descobri que são muito, muito semelhantes, né? Matemática e poesia são... hoje eu as vejo quase que sem conseguir distinguir uma coisa da outra, né? Os meus textos acadêmicos são repletos de poesia e, com certeza, as minhas poesias são repletas de matemática e há uma fusão mesmo. Minha relação com o Pedro é muito antiga mesmo, é do início da década de 90, e nós nos descobrimos e temos muita coisa em comum, passando principalmente por Florianópolis, que é o lugar querido dele da infância, e é o meu lugar querido já adulto, né? A primeira vez que fui a Florianópolis, eu fui criança ainda com meus pais, e assim que subi ali aquele morro que divisa ali a lagoa, eu disse, eu vou vir para esse lugar. E passei a vir desde 1980, que eu vou a Florianópolis todos os anos, menos esse da pandemia, que eu não fui ainda a Florianópolis desde 2019. E é isso, e aí descobrimos muita semelhança, muita parecência, muita coisa boa, muita conversa e muita poesia. Então, o Pedro é uma pessoa que me dá muita alegria estar aqui com ele e com vocês. Hamilton, você precisa ligar o microfone. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite como leitor convidado do Pedro Garcia. E vamos agora continuar o nosso programa. Passo a palavra para o Hamilton. Legal, Pedro. Que bom estar aqui com você. Uma maravilha mesmo, esses encontros e reencontros que a gente tem tido nesses anos, e muito trabalho comum, muito desenvolvimento das poéticas, ligado à vida, etc. Acompanhando assim a trajetória da sua obra, Pedro, a gente vê que você tem um grande reconhecimento de pessoas importantes na literatura, na crítica, principalmente na literatura, como Pedro Nava, como Muniz Sodré, como José Saramago, Luiz Olavo Fontes, Razia Fider,
e também Miguel Ângelo Chegaray, para chamar alguns, né, mexicanos, a Rásia do Uruguai, Saramago de Portugal, etc. E todas essas pessoas, de uma maneira geral, elas chegam assim, vamos dizer assim, quase que com consenso, né? O Pedro tem um trabalho de linguagem, o Pedro é conciso, elegante, direto, simples, antibarroco, cheio de humor, às vezes de ironias, etc. Eu gostaria de saber, assim, frente a todas essas palavras, esses elogios, essa visão crítica da sua obra, como que o Pedro Garcia se vê como Pedro Garcia? É muito interessante, né? Quando você, digamos assim, se coloca como o outro, né? Então, é curioso isso, porque você nem sempre se identifica com esse outro que os outros lhe veem, porque a sua autoimagem é muito uma imagem também própria, muito significativa para você mesmo, né? Mas que, na realidade, ela advém dos contatos que você tem com as pessoas com as quais você se comunica. E essas pessoas, às vezes, nos surpreendem, né? Porque elas dizem de você, né, quando se aproximam, algo que você mesmo não esperava, né? Eu até tenho uma frase que é curiosa, contraditória e tem um certo humor, que diz: nós nunca podemos nos defender dos elogios. Aí as pessoas perguntam: como não podemos nos defender dos elogios? É como se os elogios, né, fossem algo que nós não tivéssemos como, né, nos enfrentar com ele, né? Na realidade, nós teríamos sempre que nos confrontar justamente com o contrário, né? Com aquilo que os outros com aquelas ofensas ou com aquelas impressões negativas que os outros têm de nós mesmos, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade, quer dizer, e ficava meio sem graça, né, em relação a determinadas formas de expressão que os outros tinham em relação à minha pessoa, né? E, às vezes, até no caso do Pedro Nava, por exemplo, que queriam, enfim, se encontrar comigo, eu sempre recusei, porque eu achava que se eu encontrasse com ele, eu teria uma certa, não sei se decepção, mas é que você coloca sempre essas pessoas num certo Olimpo, e, de repente, não é nada disso, né? Eu, por exemplo, quando vim de Florianópolis, tinha 19 anos, e aí eu tinha aquelas pessoas, né, que eram o Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Milô Fernandes, e coisas assim, que eu acabei conhecendo aqui no Rio e me encontrando com eles, e em função até do Rodrigo, que o Rodrigo já anteriormente já conhecia, tinha contato com essas pessoas, ou tinha pelo menos possibilidade de ter contato com elas, né? E aí, então, enfim, aí eu me relacionei, enfim, essas coisas ficaram muito fortes para mim, muito significativas, né? No sentido de conhecer, digamos assim, né? Como é que as pessoas criavam, né? O Lúcio, por exemplo, escrevia nos cadernos, ele escrevia à mão, né? E eu achava curioso isso, né? Porque, claro, você podia usar uma letra 22 que eu tinha, ou coisas do gênero, né? E eu me lembro também do episódio que enfim, a Clarice se irritou com o Lúcio, chamava ele de Faulkner do Meia. Você é um Faulkner do Meia. Enfim, é interessante, né? A minha vinda ao Rio também modificou muito, assim, o meu distanciamento em relação à própria ilha, né? Que era uma ilha provinciana. Então, não sei Hamilton, se você me perguntou sobre a relação, né, minha com essas pessoas, e eu, enfim... Com essas pessoas e com essa visão da sua obra, né? O que você acha, né, dessa visão da sua obra? Quer dizer, porque às vezes nem sempre o autor concorda com a visão da obra. Uma vez me chamaram assim: você é meio barroco, etc. Eu não concordo com isso. Mas tem uma série de adjetivos e de afirmações sobre a sua obra que dá por exemplo, a parte musical que o Muniz Sodré fala. Quer dizer, tem uma cadência musical na sua obra. Quer dizer, você concorda com isso? Concordo, eu acho que sim. Eu acho que, na realidade, embora eu tenha, digamos assim, né, uma perspectiva minimalista, quer dizer, na realidade eu trabalho mais, né,
com o sentido de uma grande economia em relação ao próprio dizer, né? Mas mesmo nessa economia eu tento um ritmo, tento uma música, né? Porque na realidade eu acho que essa musicalidade ela tem que estar presente também, né, na própria obra, né? Pelo menos na minha percepção, pelo menos naquilo que eu busco construir, né? Então, essa perspectiva dessa construção, ela tem que ter essa ligação, para mim, né? E é claro que aí depende muito do ouvido de cada um, quer dizer, é claro que quando eu explicito isso na minha escrita, eu busco justamente, né, a relação, como é que funciona essa música, como é que essa música funciona. E essa música funciona sempre no encadeamento das palavras, né? Quando elas são encadeadas. Eu procuro sempre buscar isso, né? Essa musicalidade, justamente no sentido mesmo de dar um certo ritmo, e um ritmo que me parece que é fundamental na criação poética. E só antes de passar a palavra para o César, eu queria te perguntar se você, por exemplo, nessa musicalidade do texto, que nem sempre é compatível com a musicalidade, o gostar de música, né? Porque, por exemplo, João Cabral tinha uma musicalidade incrível, mas não gostava de música. Você certamente gosta de música, né, Pedro? Eu adoro música, eu acho música, assim, realmente, aquilo que mais, talvez a música, mais do que o poema, né, o escrito, mais do que a escultura, mais do que as outras expressões de arte, seja, digamos assim, em função da sua própria dimensão, digamos, imaginária, né, da sua própria não percepção em palavras, porque as palavras envelhecem, as palavras, né? Agora, você, por exemplo, você escuta Bach, você escuta Magnificat de Bach, por exemplo, você entra num outro universo, né? E, ao mesmo tempo, é claro, por exemplo, que essa perspectiva, muitas vezes, ela é ignorada. Bach ficou quase 200 anos esquecido, né? Porque na realidade não se escutava, não se conhecia a obra de Bach, né? Então, a partir justamente de um determinado momento, né, em que ele foi, o Mendelssohn fez enfim, um espetáculo em relação a uma das obras fundamentais de Bach, né? Não sei se era enfim, eu não me lembro exatamente qual seja, mas foi a partir daí que Bach se transformou no que é hoje, né? Quer dizer, a percepção máxima, talvez, né, do significado da música, né? Obrigado, Pedro. Pedro, em 2000, você relançou Viagem Norte, né? Que é um livro que tem a capa inspirada nos desenhos do Rodrigo de Aro, né? E eu até vou ler aqui um poema que eu selecionei desse livro, para que o nosso público tenha uma ideia. Girando ao redor da ilha, a bailarina, laços pelo pescoço, e assassinos cantando giroflê, giroflá, e a vida comendo o ar só. Esse poema está no livro Viagem Norte, que você reeditou 40 anos depois, né? E eu quero te fazer duas perguntas em relação a esse livro. No prefácio, você diz que você, nessa época, foi influenciado pelo romantismo, o surrealismo e o concretismo. O que te levou a reeditar esse livro? Primeira pergunta. E a segunda pergunta. Destas três correntes, qual delas subsiste hoje na sua obra? Olha, eu diria, bom, em primeiro lugar, quer dizer, esse livro, né, foi publicado, né, em 1959, então eu tinha 19 anos, e esse livro, na realidade, foi um livro que foi nós não tínhamos nenhum recurso, não tínhamos dinheiro nem nada, então eu tinha um amigo meu, Hugo Mundi, que era gravador, e outros amigos, nós fizemos o livro assim, na marra, como se diz, né? Nós costuramos o livro e conseguimos, numa gráfica do Estado, enfim, fazer a própria forma como o livro foi concebido, né? E eu acho que deve ter, a primeira edição devia ter, não sei, 100 exemplares, talvez, não sei. E aquilo era totalmente, numa ilha como Florianópolis, absolutamente provinciana, um livro como Viagem Norte era
absolutamente insólito, né? Então, de qualquer maneira, ele, quer dizer, eu não saberia dizer até que ponto, quer dizer, essa a corrente, por exemplo, né, do concretismo, ele teria algum tipo de significado, porque, na realidade, toda a formatação do livro, né, ela é uma formatação que utiliza muito o espaço vazio, né, e também como é que, digamos assim, as letras se locomovem, como é que elas constituem a própria página, né? Tudo isso é muito diferenciado. E, ao mesmo tempo, o livro, quando eu estive aqui no Rio, cheguei no Rio, eu entrei em contato com o Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart gostou do livro e publicou, acho que uma nota no Jornal do Brasil da época, que era o jornal, né, mais conhecido. Mas aí eu acabei também enfim, eu fiz uma crítica a Reinaldo Jardim na época e isso ficou mal. Enfim, eu sei que que a minha relação com o grupo nunca funcionou. E aí, quer dizer, depois eu também me perdi no espaço, eu fiquei muito, digamos, ligado a uma boemia carioca, né? Nunca fui muito ligada ao grupo literário, digamos assim, né? Tínhamos um ou outro amigo, enfim, que era poeta, era escritor, conhecia muito Carlinhos de Oliveira e outras pessoas, assim, com qual eu compartilhava algumas, enfim, as minhas concepções relativas à poesia e à literatura em geral, né? Agora, o livro foi publicado 40 anos atrás, 40 anos a posteriori, não porque eu quis reeditar o livro, na realidade, isso foi eu tinha um amigo já falecido, Iaponan Soares de Araújo, que ele ocupava um cargo importante lá numa instituição catarinense de cultura, e ele disse, vou publicar o seu livro novamente, quer dizer, vamos reeditar, 40 anos depois, vamos reeditar o Viagem Norte. Você topa? Eu disse, não tem nada contra, enfim, né? Aí ele fez enfim, ele editou o livro, 111 exemplares, né? Ficou uma bela edição. Tinha, né, uma gravura do Rodrigo de Aro, né, que era autêntica, ou seja, não era uma reprodução, era a própria gravura que foi reproduzida 101 vezes, né? E aí foi isso, quer dizer, o livro já, claro, 111 exemplares, eu devo ter um ou dois exemplares, mandei um para você, eu acho, um para o Hamilton deve ter um também lá em São Paulo, não sei. E foi isso, quer dizer, na realidade, quer dizer, eu acho que hoje em dia, na contemporaneidade, nós não temos assim um movimento que só um instante, não temos, só um instantinho, tá? Só um instantinho. É que a bateria estava acabando. Aí, bom, mas eu estava falando, era o que mesmo que eu estava falando, hein? Me esqueci. Não, estava falando acho que estava falando também das influências. Não, é o seguinte, eu acho que na realidade, o que ocorre é que hoje em dia nós não temos mais, assim, como, por exemplo, os modernistas, né, que fizeram um movimento, né, revolucionário, né, enfim, e tiveram todo um outro processo de manifestação. Hoje em dia, eu acho que nós não temos mais, quer dizer, como, digamos, ser contrário a alguma coisa, porque essa alguma coisa do qual seríamos contrários não existe. Né, no chamado, né, pós-modernismo, você não tem um movimento, né, do qual você diga, bom, eu vou me contrastar com esse movimento, porque esse movimento já não existe. Né? Você pode fazer o que você quiser, o que tem um elemento positivo, né, mas que eu acho importante em termos de liberdade de criação, mas, por outro lado, também você fica um pouco sem norte, né, porque normalmente os movimentos se sucederam uns após os outros, né, em função de uma busca de superação. E hoje em dia nós já há muitos anos, né, eu acho, enfim, há uns, sei lá, 200 anos atrás, o homem perdeu o cosmos, né? Você não tem mais a perspectiva do cosmos, você tem uma perspectiva de você com uma tecnologia que está posta aí, né? E que, ao mesmo tempo, não te dá uma margem de possibilidade de você
dizer que tem uma relação, né, que seja com uma certa transcendência, ou que seja uma relação, né, do qual você vai, digamos assim, recriar a tua própria forma de escrever, né? Porque hoje em dia está tudo muito diluído, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que houve uma perda, né? Com essa perda do cosmos, o homem perdeu também uma dimensão de ser, uma dimensão de estar no mundo. Então, tudo vira uma grande interrogação. Concordo com você, Pedro. A questão do pós-modernismo, nessa nova configuração que a gente está vivendo hoje, acentuada até pela pandemia, que nos obrigou a aprender a mexer com as mídias digitais, né? Poetas, escritores, enfim, o artista em geral tem hoje uma infinitude à sua disposição para trabalhar, né? Sem seguir necessariamente um certo padrão. Mas todo artista, de alguma maneira, é influenciado por alguém, ou por alguma corrente, ou por algum autor, né? No seu caso, quais são as suas influências literárias, poéticas, que te animaram a entrar nessa seara da produção poética? Olha, em termos de Brasil, né, eu acho que a minha maior influência é o Jorge de Lima, né? O Jorge de Lima da Invenção de Orfeu, né? Que aliás, eu acho que é um poeta injustiçado, né? Porque quando você fala dos grandes poetas brasileiros, você cita, né, Murilo Mendes, cita Carlos Drummond de Andrade, cita, né, enfim, e você esquece, né, o João Cabral também, enfim, mas você esquece a Jorge de Lima. Eu acho que o Jorge de Lima, pelo fato de ser talvez católico, cristão e coisa assim, ele inclusive tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, não conseguiu, imagina. E ao mesmo tempo, foi muito curiosa a minha relação, né, também com a obra. Quer dizer, eu conheci o Jorge Lima já, porque o Jorge Lima, quer dizer, já em Florianópolis, né, eu e o Rodrigo tínhamos uma grande admiração por ele, e ele trabalha muito também com o que eu considero o meu imaginário, né, o meu imaginário marítimo, né. Ele dizia, sempre tem um copo de mar para um homem navegar, alguma coisa no gênero. A questão da marítima dele, né, que está muito, muito próxima também que eu acho daquilo que eu faço, que eu me aproximo muito, enfim, da obra dele nessa sua perspectiva mais, digamos, metafísica, né? Então, acho que isso é que tá posto, assim, para mim, como uma influência bem forte. E foi muito curioso aqui, porque quando eu cheguei no Rio, enfim, eu estava numa galeria, né, de arte, né, e aí encontrei uma pessoa, uma moça que trabalhava lá, e aí, eu falando com ela, disse, não, eu sou poeta. Ela disse, meu pai também é poeta. Seu pai é poeta? Meu pai é Jorge de Lima. Aí eu caí para trás, né, porque... né, grande emoção. E aí eu conheci muito mais, quer dizer, tendo contato com a filha Tereza Lima, né, filha do Jorge de Lima, eu tive muito contato com ela, a história do Jorge de Lima, a biblioteca do Jorge de Lima, enfim, foi uma relação muito forte, muito interessante, muito produtiva e, ao mesmo tempo, muito emocionante, no sentido da minha admiração pela obra do Jorge Lima. Agora, isso não quer dizer que eu não gosto, por exemplo, ou que eu não admire profundamente o João Cabral, por exemplo. Né? Eu trabalho por exemplo, nos cursos que eu dou, trabalho muito, né, com o poema dele, O Ovo de Galinha, que eu acho surpreendente, né? E também, enfim, outros poemas, embora ele seja um poeta que eu acho contrário ao Jorge Lima, porque ele é um poeta da arquitetura da palavra, né? Ele é o poeta mesmo mais cerebral, o que não significa que seja também emocionante, né? Aquilo que ele constrói, né? Em relação a isso. Então, acho que é interessante isso, porque você, às vezes, tem, por exemplo, escritores, né, que não gostam de outros escritores, embora sejam grandes escritores. Por exemplo, Nabokov implica com Dostoiévski, né? Então, são coisas do gênero, né? Escuta, Pedro,
E o papel que o Rodrigo Diário teve na sua formação poética, na sua literatura poética? Olha, o Rodrigo foi fundamental, né? Primeiro, a minha mãe, né? Que a minha mãe sempre foi leitora, né? E eu tenho até livro, aos 4 anos eu apareço em fotografias sobraçando livros e tal. Então, minha casa foi sempre muito povoada de livros, né? E aí, bom, aí quando eu conheci o Rodrigo era um ser muito estranho lá em Florianópolis, porque o pai dele era o Martinho de Haro, né? O Martinho de Haro, um grande pintor. Ele, inclusive, ganhou o prêmio a Paris, né? Ficou lá num período logo anterior, né, à Segunda Guerra Mundial, né? E o Rodrigo acabou nascendo em Paris mesmo. Mas o Rodrigo, quando eu conheci, aos 12 anos, né, eles moravam numa casa de 2 andares, e tinha um porão nessa casa, e no porão ele reunia os amigos dele, né? Então eu fui introduzido a Rimbaud, a Baudelaire, principalmente a cultura francesa, né? E também a música, né? A música Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, enfim, eu não tinha essa iniciação na minha casa. Embora meu pai escutasse Chopin, coisa assim, na realidade foi com o Rodrigo que eu aprofundei o conhecimento, né, da poesia, né, no sentido assim dos grandes mestres, digamos, dos grandes revolucionários poéticos como Rimbaud, Baudelaire, né? Então, acho que isso foi fundamental. E a gente, embora a nossa poesia seja muito, muito diferente, né, o que o Rodrigo escreve e o que eu escrevo, a nossa relação foi sempre muito, muito intensa, muito forte, né, muito significativa. E, para mim, ele realmente ocupa assim, um posto muito importante. Tanto é que, quando, né, vocês me colocaram a perspectiva, né, do homenageado, eu pensei, bom, deve ser assim, sei lá, um João Cabral, ou um Manuel Bandeira, ou um Drummond, coisa assim, né? Mas, porque, inclusive, a Mil tinha me falado, quem sabe o Pedro Pellegrino, que também foi um grande amigo meu, que já faleceu, e também do Ricardo Cobruji. Aí eu disse, não, então eu pensei, bom, então o Rodrigo de Haro, aí ficou o Rodrigo de Haro, né? Aí até eu pensei, depois eu voltei para vocês e perguntei, mas vem aqui, você que não quer que eu mude, eu posso escolher o Jorge Lima. Eu disse, não, já tá ótimo e tal, tá bem assim. Aí eu disse, bom, e para mim é maravilhoso homenagear o Rodrigo, né? Porque ele foi fundamental na minha vida e na minha formação. Então, Pedro, por causa dessa conversa nossa, né, nós convidamos a Janaína Santana, que é atriz, né? Ela tem um trabalho muito interessante de teatro, ela fez uma adaptação chamada Juliana do Rancor, baseada na obra de Eça de Queiroz, o Primo Basílio, né? E, curiosamente, ela apresentou já essa peça em Portugal e na Alemanha, e aqui no Brasil ela só conseguiu apresentar uma única vez numa live ligada, acho que à Secretaria da Educação. Aí a gente chamou a Janaína para prestar essa homenagem ao Rodrigo de Haro, né? Então eu vou chamar Janaína Santana. Olá. Essa é a Janaína, né, que vai fazer essa homenagem ao Rodrigo de Haro, sugerido por você. Janaína, a palavra é toda sua. A mão. Essa estrutura formada por 27 ossos, 5 grupos musculares, inúmeros nervos, artérias e veias, é o instrumento de trabalho do nosso homenageado da noite, o poeta, pintor e mosaicista Rodrigo de Haro. Mãos que traçam linhas, letras, palavras, memórias e reflexões como essa. Reflexão numa taba. Não nasci aqui, disse o mais velho homem da tribo. Não nascemos nesse vale insalubre onde prolifera o inseto da maleita. Viemos de muito longe.
O dossel sobre meu berço agitava palmas sedosas. Nada era pálido como agora, nem a água assim estagnada. Sonho com céus vermelhos, com o tumulto das corredeiras. A memória é um pano roto sobre uma jarra seca. Tontos, a voz sempre vagando. De onde viemos? De teus sonhos ou de lugar nenhum? Essas mesmas mãos quebram azulejos em pedaços bem pequenininhos que depois são depositados nos imensos murais espalhados por Florianópolis. As imagens que o Rodrigo de Aro produz nos seus mosaicos parecem brincar com a gente. E a gente dança com as sereias em cima de ondas. E lá vai mais um poema. A cama desfeita. Nestas ondas agitadas engolfam-se moreias e procuras em vão lúdicas regatas, canoeiros loquazes do meio-dia. Entre as dobras revoltas das ondas, não encontras marcas de repouso. Olha à tua volta. Onde foram os risos, os cantos noturnos, o tatalar das velas? A praia está vazia, persistente. Trazido pelo vento, paira o perfume dos sargassos em torno da cama desfeita. A mão humana é uma estrutura admirável do ponto de vista de engenharia e de evolução. É forte o suficiente para ajudar um homem a escalar uma montanha e é precisa o suficiente para que ele trabalhe coisas muito pequenas. E sobre as mãos, Rodrigo de Aro disse: é tão importante você dominar a mão. Eu acredito com certeza que há uma ligação mágica entre a mão e o cérebro. A mão que cria tanta beleza, a caligrafia. E pela pena desse, cuja poesia é associada ao surrealismo e aos poetas novíssimos, Roberto Piva, Cláudio Willer, Carlos Filipe Moisés, Roberto Bicelli, saíram inúmeras belezas. Belezas como essa. Foto num vidro partido. Libera a imagem. Procura o esquecimento. Deixa partir diante dos teus olhos o barco ansioso dos náufragos. Libera essa imagem pesarosa dos dias coloridos, capazes de queimar tuas mãos, teus lábios. Libera as figuras favoritas. Deixa-las partirem rumo ao esquecimento. Nada perguntes. Dormir. Dormir como dorme um não nascido. E o que inspira esse artista tão multifacetado? É o tarô, é a relação com o sagrado, são as míticas dos Açores, a mítica de Florianópolis, as histórias e os mitos pré-colombianos. É um enredar de histórias em meio a bilros que tecem rendas. Como essa. Inseto. Esqueça-se a teia. Observe-se a aranha. Suas pernas concêntricas de estrela. A vetustez enorme da surda aranha na parede. Esqueça-se a vã literatura que a persegue em patas ligeiras. Traz muita fortuna a filha de Saturno. Bom, dizia o pintor Auguste Renoir que quando começou a envelhecer, começou a ter problemas muito sérios com as mãos. Ele sentia dores homéricas nas mãos e chegou um momento em que ele trabalhava com as mãos enfaixadas, foi criando possibilidades ali de poder pintar mesmo com todas as dores que ele sentia. E ele falava uma frase assim: a dor passa, a beleza permanece. Eu penso que na obra do Rodrigo de Aro, a beleza é uma constante.
Parabéns, Janaína, muito bom, muito boa essa homenagem. Eu gostaria de chamar agora o Ricardo Kubrusny. Ricardo, uma alegria aqui estar com você. Antes de você falar algumas palavras sobre o trabalho, a criação, vamos chamar assim, do Pedro Garcia, eu quero ler um poema do Pedro, que se chama Inscrições e Inscrição, do livro Y. Se for a lápis, basta apagar. A caneta ainda é possível. Na pedra, improvável, como no ferro e no aço. Mas se for na alma, ou que nome tenha, perca as esperanças. A motivação é para todo o sempre. Depois dessa inspiração poética, Ricardo, eu sei que você tem um convívio literário bastante tenso com Pedro. Eu morria de inveja, por exemplo, do grupo que vocês tinham no Rio de Janeiro, com 10 poetas maravilhosos e discutindo todas as obras clássicas dos gregos, passando pelo romantismo, pelo surrealismo, realismo alemão, etc., e pela contemporaneidade. E eu gostaria que você falasse algumas coisas sobre as suas impressões, etc., poéticas, vamos chamar assim, da obra do Pedro Garcia. Essas reuniões que você falou foram muito importantes e são ainda muito importantes. A gente sempre acha que elas podem voltar a qualquer momento. E eram poetas falando de tudo, até dos próprios poemas. A presença do Pedro nas reuniões e a presença do Pedro na relação que eu tenho com ele há 30 anos é uma presença silenciosa. Deve ser por isso que, quando a gente estava batendo papo antes de começar o programa, eu falei que eu pretendia me calar. O Pedro ele sempre foi um silêncio, uma pessoa completamente em silêncio que abria a boca e abre a boca para falar uma palavra. Quando ele diz que a palavra é mais importante que a frase, quando ele ressalta o valor da palavra, ele está falando dele mesmo. Ele tem a palavra certa na hora H. É muito impressionante. E ele é completamente, diferentemente do João Cabral, que já foi citado aqui, ele é completamente musical. Ele é ele, inclusive, rege os poemas enquanto recita. É muito bonito de ver, porque os braços se movimentam e é como se ele tivesse uma orquestra de palavras e cada uma, na hora certa, fosse tomando o seu devido lugar. Sempre foi uma pessoa encantadora de ser amigo e uma pessoa precisa em cada palavra que diz. Isso é a coisa mais marcante para mim que tem o Pedro, essa coisa silenciosa de ficar mais ou menos que camuflado na paisagem e dali, do imperceptível, vai enunciando o mundo com suas palavras. É muito bom falar do Pedro. Melhor ainda do que falar do Pedro, eu vou ler um poema do Pedro. Na verdade, eu fiquei sem saber o que fazer com os poemas. Alguns poemas me marcaram muito, a vida inteira. Eu tenho muitos poemas em que, no meio dos poemas, eu, de repente, digo:
Primeiro os pés primeiro. É uma frase que volta à minha cabeça, e isso é de um poema dele, do Escadas Improváveis, que lançamos na mesma época, eu, ele, Luiz Olavo, Lúcio Otran, Pedro Pellegrino, Tereza Lessa, lançamos, formávamos a Editora 6, que é uma editora que marca, que sela essa nossa união, que você, Hamilton, falou, que uma vez presenciou, e essa reunião desses poetas, dessas pessoas encantadas umas com as outras e encantadas com a poesia, ela é selada em 1993, numa certa sexta-feira ou terça-feira, não me lembro, onde todos editamos um livro na mesma hora. Foi uma grande festa, e o Pedro vinha com Escadas Improváveis, que do título até os poemas são preciosidades. E Os Pés Primeiro é um poema que chama-se Primeiro os Pés, que eu vou ler aqui. Estou vivo, você também. Silêncio, silêncio, apenas as mãos. Feche definitivamente a boca. Maneje mãos e pés, assim, devagar, lentamente. Depois tente a cabeça e o corpo todo, lentamente. Não caia em tentação, não fale. Primeiro os pés, depois as mãos. O corpo todo, lentamente e aos poucos. Novamente. E não se canse, não fale. Os pés primeiro. Assim, aos poucos, lentamente. Não fale. Os pés primeiro. E nesse curso, nessa reeducação, quem sabe a sabedoria. Não fale. Os pés primeiro. Esse é um dos poemas que mais me impressiona. Até hoje eu leio esse poema e fico muito, muito, muito impressionado com ele, com essa ideia. E quando eu ando todos os dias, agora que eu já estou precisando andar para não ficar deitado e em silêncio, eu vou andando e sempre me vem o Pedro na cabeça. Os pés primeiro, os pés primeiro. Eu poderia ficar aqui o resto da noite lendo poemas do Pedro, que seria uma alegria, mas eu acho que não devo fazer isso. Mas o encontro com o Pedro foi um encontro de iluminação mesmo. Ele gosta, né? O Pedro gosta de ser essa figura silenciosa que só abre a boca na hora certa para dizer a palavra que todos aguardam e todos desconhecem. A palavra solitária que estava ali, como diz o Drummond, em estado de dicionário, e que ele resgata e entrega a você na hora em que você mais precisa dela. Acho que é isso. As coisas estão no mundo, só que é preciso aprender, né? Quer dizer, já está lá a palavra em estado de dicionário e ele transforma em linguagem, né? Em linguagem poética, com muito silêncio, e muita precisão e muita concisão. Obrigado, Ricardo. Quero passar a palavra aqui para o César, porque ainda nós estamos avançando na hora e tem uma série de questões ainda a serem colocadas. Você quer colocar mais alguma questão sobre o trabalho do Pedro? Falar mais algum poema, alguma coisa? Não, assim? tá bom. Acho que tá bom. Então tá bom. César. Ricardo, antes de passar a palavra para o Pedro, né, no livro Arcabouços, 2007, tem uma frase que me provocou uma espécie de choque, né? E eu falei, não, eu não posso desenvolver esse programa sem questionar isso para o leitor dele. Ele diz assim: as frases prostituem as palavras, né? À luz dessa frase, dessa ideia, né, como é que você vê a poesia do Pedro? Porque, queremos ou não, as palavras acabam constituindo frases. Como é que ele consegue fugir dessa prostituição da frase e dar uma importância à palavra? Talvez até seja uma pergunta que vá obrigar você a repetir algo que você já disse, mas eu não poderia me furtar a fazer essa colocação.
Isso se deve ao fato de eu ter lido o roteiro, e aí eu devo ter atropelado na resposta. Mas, olha, a palavra para o Pedro é realmente uma coisa que foi garimpada mesmo, né? Garimpada no dicionário, garimpada na vivência dele, porque a palavra não necessariamente ela está no estado de dicionário, muitas vezes ela não está em estado nenhum, ela está completamente submersa. E essa busca do Pedro pela palavra, exista ela ou não, e ele faz isso cotidianamente, ele faz no seu silêncio prolongado. Eu acho que essa é a ideia quando ele diz que a frase prostitui a palavra. É claro que as palavras formam frase, e é claro que frases podem ser muito importantes, mas as frases que são muito importantes quase que formam uma única palavra. Isso a gente devia aprender com, sei lá, com a língua alemã e juntar as palavras e fazer da frase uma grande palavra, porque é a palavra no fundo e é a palavra sempre que sobressai e é a palavra que diz. A frase é mais ou menos como um disfarce da palavra. As frases vão surgindo para esconder, para enganar o destino da palavra. E o destino da palavra é ser pronunciada na hora certa. E isso é o que o Pedro faz com uma precisão inigualável. Era tudo que eu queria ouvir, porque realmente é uma frase, as frases prostituem as palavras, eu achei fantástica, né? Agora eu quero chamar o Hamilton. Hamilton, é com você. Olha, eu acho que a pergunta, eu queria perguntar para o César se posso entrar numa questão diferente de arcabouços ou nessa própria das frases prostituem as palavras, mas seria interessante o Pedro, né, falar um pouco sobre essa questão desse amor especial pelas palavras, né? A gente sabe desse amor especial pelas palavras, e se as palavras prostituem, as frases prostituem as palavras, e você fala um termo muito forte, as palavras brilham por si, as frases marcham. Olha só que coisa incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pedro. Né? Como que você faz para construí-las, sabendo que o poema é construído de frases, mesmo de silêncio, mas também de frases? Né? Não, na realidade, as palavras são bailarinas, né? As palavras, elas dançam. E, nesse sentido, eu acho que elas, em si mesmas, iluminam, né? E por isso, quer dizer, na realidade, elas não estão comprometidas com uma racionalidade, né? Elas te permitem uma imersão em várias situações, em vários universos, enquanto que a frase não, a frase é a própria racionalidade, ela busca um sentido, uma direção, uma marcha, né? Então, nessa perspectiva, né, que se dá, digamos assim, a prostituição, né? Porque a palavra em si mesma, ela elucida e ela ilumina. Né? Então, nesse sentido, né, se nós imaginarmos, por exemplo, né, que o nascimento da poesia, né, ela advém da própria palavra, né, e que antes da invenção da escrita, né, nos primórdios, né, dos aedos, dos poetas, né, primitivos, primários, eles enunciavam alguma coisa, e essa coisa que eles enunciavam era a presença da própria coisa. Então, nesse sentido, havia uma magia que se perdeu. Por quê? Porque nós viramos uma sociedade grafocêntrica, nós viramos uma sociedade, né, em que a nossa mente está contaminada pelo grafismo, né, por esse grafismo que tem o seu significado, né, mas que se perdeu, né, na beleza da própria palavra, né, que era a enunciação do ser. Então, acho que é isso que está em jogo, isso que eu acho que é fundamental. E é claro que aí, quer dizer, nesse sentido, quer dizer, é muito difícil você imaginar também, né, um poema sem palavras. Eu acho até, para contemporizar um pouco, né, essa frase tão radical, que às vezes há um baile, às vezes há uma festa, né, e as palavras se unem de uma forma rítmica, de tal maneira que
que isso dá um sentido, né, uma dimensão importante ao significado dessa conjunção de palavras, nesse baile e nessa festa, né? Mas eu ainda busco a iluminação da própria palavra. Pedro, a gente gostaria agora de ouvir você falando algum poema, um ou dois poemas seus. Você pode falar? Posso, claro. Escolher um é sempre difícil fazer essa escolha, né? Bom, uma das questões que eu gosto também de colocar é que, às vezes, por exemplo, a poesia ela nasce também de várias circunstâncias que são, às vezes, insólitas, né? Eu estava falando, o César estava comentando Na Tércia com H, né? E aí eu disse para ele como é que esse poema nasceu. Aí ele não conhecia a história, mas independente dele conhecer ou não a história, quer dizer, ele leu o poema, quer dizer, ele conhece o poema, né? Então é interessante como é que o leitor vai se apropriando também, né, dos poemas e que foram criados em determinadas situações, né? E no meu caso foi criado em uma situação real, efetiva. Havia uma pessoa, uma repórter, né, que quando o lançamento do livro, né, que o Ricardo mencionou, foi nos entrevistar e ela disse, o meu nome é Natércia, mas Natércia é com H. E aquilo ficou na minha cabeça, Natércia com H, a troca de que alguém vai dizer que o nome é Natércia com H. Qual é o sentido disso? E aí eu fiz um poema Natércia com H, né? Então, acho que é interessante, né, como é que a poesia acaba nascendo, às vezes, de circunstâncias totalmente insólitas, né? E isso que eu acho que é curioso, né? Então, por exemplo, sei lá, se falou muito, né, da perspectiva, né, da síntese, né? Então, por exemplo, o meu poema, por exemplo, Maria Eduarda Albinoni. De Maria Eduarda Albinoni restou o nome, Maria Eduarda Albinoni. E aí ficou, quer dizer, o poema é isso, né? É Maria Eduarda Albinoni. Ficou o nome Maria Eduarda Albinoni. Quer dizer, a questão da síntese e a questão da palavra está muito, muito ligada a isso também, nessa perspectiva, né? E assim, tem outras poesias que evidentemente, estão ligadas a, por exemplo, no caso da música, eu gosto muito do Piazzolla, né? E aí tem um poema, O Ritmo Piazzolla. Poema desfeito, festa acabada, lua escondida, véspera de viagem, tudo por fazer. Como se não fosse sempre assim, ao ritmo Piazzolla, que em tango desnaturado inaugura uma natureza andrógena, como se não fosse sempre assim, né? Então, acho que esse, quer dizer, já é um poema mais que tem já uma história, né? Que tem a história do próprio Piazzolla, né? E eu acho que isso é interessante. E também eu acho que é curioso também a forma como, por exemplo, eu busco também o sentido da palavra, né? O sentido mesmo que determinadas palavras têm, mas tentando penetrar no fundo dessas próprias palavras. Por exemplo, no caso do lodo, por exemplo. Lodo, matéria fluida, onde teu pé afunda. Lama, limo, onde teu pé escorrega. Cama, onde teu pé se deita. Fama, onde teu pé atola. Então, acho interessante isso, quer dizer, aí você tem o ritmo também, o ritmo é importantíssimo, né, quer dizer, matéria fluida, onde teu pé afunda, lama, limo, onde teu pé escorrega, cama, onde teu pé se deita, fama, onde teu pé se atola. Você vê que as palavras, elas têm um ritmo, elas correm umas atrás das outras, né, e elas buscam proporcionar um sentido e um significado, né? No caso do próprio lodo, que é o significado. Também tem o verde, enfim, tem vários outros poemas. Eu acho que nós não teremos tempo para tantas leituras, né? Então, eu passo a palavra, não sei se para você, para o César. Está sem microfone, César. O microfone, não é sempre o mesmo erro, mas tudo bem, faz parte do nosso processo. Mas eu quero chamar o Ricardo para fazer uma pergunta sobre o livro. Vamos chamar o Ricardo aqui.
Ricardo, é o seguinte, no livro do... Vou voltar ao Arcabouços 2007. Né? Nesse livro, o Pedro parece que ele mergulha em temas bastante filosóficos, como vida, morte, sentido da existência, liberdade, etc, etc. E aí eu vou ler 2 textos que eu escrevi da página 11 e um da página 51. 3 aranhas riem. Sabem que valer a pena é uma opção a qual não temos acesso. Isso da página 11. Na página 51. Ele era um mágico centrado em si mesmo. Dançava com a própria sombra e extraía do óbvio algo inusitado. Ricardo, antes do Pedro responder a essa questão, que eu gostaria de ouvir também, eu queria que você, como leitor, me explicasse como chamar esse tipo de trabalho poético, né? É uma prosa poética? É uma reflexão poética? É uma filosofia poética? Já que foge... É que a gente tem aquele hábito, né, bastante equivocado de achar que poesia é só quando está distribuída em versos. Né? Então, eu queria ouvir você um pouquinho em relação a isso, para depois ouvir o Pedro e aí passar a palavra para o Hamilton para fazer a última pergunta. Essa questão da poesia ser uma espécie de prosa empilhadinha, ela não é verdade. Esse tipo de poesia que você se refere, ela é a poesia do Pedro. A poesia do Pedro, nesse livro e nos outros livros dele, não são tão diferentes. Claro que são tão diferentes quanto diferentes são os Pedros num momento e no outro momento. Mas o Pedro é sempre filosófico, é sempre poético e é sempre político. E está sempre dançando, como ele falou, das palavras bailarinas, ele está sempre dançando. Eu vou recorrer, como diz o Fernando Pessoa, ao mais covarde dos argumentos, que é o exemplo. Eu vou mostrar aqui um poema desse livro, que ele fez em parceria com o Pedro Pellegrino, que são 34 poemas e 2 Pedros. Na página 21 tem um poema chamado Imponderável, que eu tenho que mostrar para vocês antes de ler. O poema tem essa forma de onda do mar. Né? Isso tem a ver com a trajetória marítima do Pedro, tem a ver com a trajetória filosófica do Pedro e principalmente com a poesia Pedro Garcia, que é o famoso lá em casa, aqui em casa, ele é sempre o Pedro vivo. Né? O Imponderável. O Imponderável diz o seguinte: tudo com hífen, cada palavra seguida a outra com hífen, formando essa onda. Né? Quem há de administrar vozes de peixes porosos na massa líquida? É só isso. E se você reler o que é um poema se difere de um texto, de uma frase, de uma prosa, porque, por não ter um entendimento intencional, o poema precisa ser relido. E cada releitura do poema ele é novo e ele é completamente um outro objeto. Né? E esse poema, que é uma linha só, parece uma meia-lua, se você continuar relendo esse poema eternamente, que os poemas são feitos para serem relidos eternamente. Né? Todos nós que somos poetas aqui sabemos que a gente tem poemas que a gente relê. E essa é a magia do poeta. É isso que o poeta faz com a palavra. Faz com que a palavra se torne permanente. Eu acho que essa poesia ela pode ser chamada de prosa poética, reflexões poéticas, o que a gente quiser chamar, mas ela é a poesia do Pedro. Muito obrigado. Eu gosto muito ainda, antes de avançar para mais uma pergunta para o Pedro, eu gosto muito da ideia desse livro, porque, para mim, esse livro, Arcabouços 2007, né, do conjunto da obra do Pedro, ele tem uma certa diferença. Né? E no próprio mergulho dos temas, quer dizer, o Pedro ele se exercitou como um poeta-filósofo nesse livro.
né? Esse livro Arcabouços 2007, onde ele trabalha temas incríveis da humanidade, não só ocidental, mas do Oriente, etc., da vida e da morte, do riso, da alegria, da gargalhada, do finito, do infinito, do ser, do não ser, etc. Ele vai mergulhando e debulhando, né, e garimpando esses temas e trazendo um conjunto de reflexões que talvez só a poesia possa trazer. E eu entendo uma experiência, né, desse livro como uma experiência de uma filosofia poética mesmo, sabe? Uma filosofia poética, onde ele trabalha com categorias de filosofia, mas ele não deixa de perder, ele não entra na racionalidade da filosofia, ele entra na sensibilidade poética ao mesmo tempo que trabalha esse conjunto de temas. Só queria deixar registrado isso, né? Depois o Pedro poderia comentar algumas coisas sobre isso. Eu vou pular a minha próxima pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu acho que já foi respondida sobre os poemas na Tércia com H, etc., e os poemas sobre acontecimentos, porque eu tenho uma pergunta mais forte para fazer do último bloco para ele. Então, eu queria ouvir o Pedro agora, sobre o Arcabouços 2007. Eu acho que sim, eu acho que essa questão, por exemplo, eu sempre fui um mau aluno, né? Comecei a realmente ter um certo destaque na universidade quando eu fiz filosofia, né? Porque antes eu não gostava das aulas, eu achava tudo muito fora de contexto, chato e coisas assim. E a única salvação que eu tive é que em Florianópolis tinha um cinema, né? Tinha uns 4, 5 cinemas, e eu e o Rodrigo íamos muito ao cinema e roubávamos aquelas fotos de artistas e atrizes e coisas assim, colecionávamos aquilo. E o cinema foi assim, foi importantíssimo para mim, né? E também a literatura, né? Então, embora, quer dizer, eu passasse sempre assim raspando, digamos, né, de um ano para outro, né, e aquilo até num certo sentido me espantava, porque eu acho que em alguns momentos os professores tinham, sei lá, achavam que eu afinal de contas era uma pessoa curiosa e que não deveria repetir o ano, então, enfim, era admitido para o ano seguinte. Mas o cinema e a literatura foram sempre significativos para mim, né? E até hoje, né? Eu sou cinéfilo e amo literatura, né? Então, e quando eu entrei na faculdade, quer dizer, de filosofia, aliás, entrei sem querer também, porque o Breno Cooper, que é outro grande amigo meu, ia fazer o concurso lá para o FRJ, e aí eu disse, eu também vou fazer. Mas assim, de uma forma gratuita. Eu fiz, acabei passando, ele passou também. E, enfim, aí nós tivemos sorte de conhecer o Zé Américo Peçanha, né, o Carneiro Leão, ótimos professores, né, naquele período. E aí foi muito importante a filosofia, mas na realidade, quer dizer, essa filosofia já vinha antes mesmo de qualquer ingresso na universidade. É claro que aí sofisticou um pouco mais. Tive aulas sobre os pré-socráticos, sobre Nietzsche, sobre Kant, etc., etc. Mas eu acho que a minha perplexidade no mundo, enfim, perplexidade que não acaba, que até hoje, né, ela se impõe para mim, ela está ligada a um pensamento mesmo, né? O que significa ser, o que significa existir, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E qual é o meu destino, se é que existe destino, enfim, o que eu sou como bicho, né? Como animal, como qualquer outro animal. Enfim, essa ideia da perplexidade é uma ideia que não se apaga, né? E nós somos mesmo esse pequeno rastro, né? De nuvem, de estrelas que aparece e desaparece, né? E é isso aí, quer dizer, então acho que isso, quer dizer, já que eu tenho essa perspectiva da escrita, né? Eu acho que isso aparece de uma forma muito explícita, né? Diante desse universo que para mim, muitas vezes não tem sentido, mas, ao mesmo tempo, é belo, né? Eu busco sempre, né? Admirar o mar, admirar a estrela, admirar a lua, admirar o jardim botânico, do qual eu participo quase cotidianamente, admirar as árvores, admirar as aves, e sempre me perguntar, né? Tem um verso do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é assim: ave passa e ensina-me a passar. Eu acho interessante esse verso, porque é o seguinte, esse passar,
né, do Fernando Pessoa, é um passar que vai além do passar da ave. Porque ele poderia dizer, a ave voa, né, ensina-me a voar. Mas não seria a mesma coisa, não seria poesia, mas esse ave passa e ensina-me a passar é justamente a sensibilidade do poeta, né? Então, acho que isso que é forte, né? Esse mistério, né? Essa perplexidade. Eu acho que o artista é sempre um ser perplexo, né? É um ser que tem essa curiosidade e, ao mesmo tempo, essa dimensão, né, de um certo abismo, de uma certa colocação misteriosa, né? Que pode ser, digamos, como Alice no País das Maravilhas, um encontro absolutamente inusitado. Então, Alice se encontra com o unicórnio e ela diz, eu achava que você não existia. O unicórnio diz, eu também achava. Então, eles fazem um contrato. Um está de acordo com a existência do outro. Alice com a existência do unicórnio e o unicórnio com a existência da Alice. Mas acho que é isso. Poderia falar horas sobre essas questões. Bom, vou fazer agora a última pergunta, porque nosso horário já está extrapolando, né? Vou roubar a pergunta do Hamilton. E a pergunta vale para o Pedro e para o Ricardo. A poesia pode reencantar o mundo? Pedro? Bom, eu acho... Hamilton e eu, a gente trabalhou muito um texto sobre o reencantamento do mundo, né? Fizemos até apresentação no exterior sobre essa questão, sobre essa temática, né? E, na realidade, quer dizer, se a poesia pode reencantar o mundo, né? Porque essa questão do reencantamento está muito colocado no texto de 1917 do Weber, né? O Weber coloca o desencantamento do mundo, né? O fato de que o homem, quer dizer, com a sua racionalidade, perdeu a magia, né? Eu acho que a poesia é o último refúgio, né? Desse encantamento e desse reencantamento, né? Então, não sei, é uma busca, né? É uma perspectiva de que você pode realmente, né, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns contextos, né, reencantar o mundo. Mas esse mundo reencantado, ele necessitaria de algo tão transformador, né, que é quase que impossível a gente pensar, mas a gente pode imaginar que seria possível. Eu acho que existe essa esperança, né, que seria uma espécie de utopia, né, que sempre margeou o homem, né? Assim como nós temos a distopia, 1984, o Admirável Mundo Novo, né? Nós temos a utopia do Marx, né, imaginando uma sociedade sem classes, né, sem propriedades, né, individuais, sem coisas assim. Então, eu acho que esses movimentos nascem e renascem. Eu espero realmente que a poesia possa reencantar o mundo, né, já que ela pode reencantar alguns, como nós, que pertencemos a uma tribo muito especial. Ricardo. Eu não acredito que o mundo possa ser reencantado, mas as pessoas sim, e a poesia reencanta as pessoas, reencanta a pessoa na hora que escreve, reencanta a pessoa na hora que sonha o poema, reencanta a pessoa na hora que lê o poema, reencanta o poeta e o leitor. Claro que isso ainda não é o mundo. O mundo, como o Pedro falou logo no início, perdeu o cosmos. A poesia pode reencontrar o cosmos, pode reencontrar os argumentos transcendentais que nos levam a acreditar em alguma coisa. A condição humana, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, é muito precária, né? As nossas condições são muito precárias. Então, não sei, eu não acredito muito, eu ando muito para baixo para achar que o mundo possa ser reencantado. Eu não creio num reencantamento do mundo, mas eu acredito que se algo pudesse realmente reencantar o mundo, esse algo é a poesia. A poesia é a máquina reencantante do mundo. Se o mundo vai ser reencantado ou não, eu não sei. Obrigado. Hamilton, seus microfone. Legal. Dá para fazer mais alguma pergunta ainda, Sérgio? Dá sim.
Claro. Vou fazer só uma pergunta seguinte. Vou entrar numa pergunta até que o César ia fazer. Mas é o seguinte, o Pedro é um educador, né? Pedro também é educador de referência, né? Que, junto com outros educadores brasileiros, como Paulo Freire, como Pedro Pontual, como Carlos Rodrigues Brandão, etc., e um educador com uma vastíssima obra publicada, eu não sei, inclusive, se você publicou mais livros de educação, mais livros de poesia, né? Como que você vê essa relação, Pedro, da educação, do educador Pedro Garcia, Pedro Benjamin Garcia, com o poeta Pedro Garcia? Na realidade, quer dizer, a minha relação, né, com a educação foi sempre uma relação com camadas populares, né? E nesse sentido, quer dizer, eu mesmo, quando conheci o Hamilton, quando nós nos conhecemos, né, Hamilton, foi em função de uma articulação política, né, naqueles anos, nos anos de chumbo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a atuação que nos restou foi muito restrita, né? Porque as organizações todas de esquerdas foram dizimadas. Então, a educação passou a ser um elemento, quer dizer, de militância, né? Militância no sentido mesmo de transformação, que era toda uma utopia que estava presente nesses movimentos. E aí, quer dizer, eu trabalhei muito em favelas, trabalhei muito, né, na perspectiva mesmo de ser alfabetizador, né? Trabalhei na área de construção civil, trabalhei com empregadas domésticas, trabalhei na Rocinha, né? Trabalhei, enfim, na Nova Holanda, em várias favelas do Rio de Janeiro e tal, e a minha perspectiva sempre foi, digamos assim, no sentido de que essa dinâmica da educação, né, da formação do leitor, que era praticamente aquilo que eu buscava, fosse passível de ser realizada e que mudasse a percepção das pessoas, né? Eu trabalhei também, em um determinado momento, né, na Maré, com um projeto de fotografias, né? Porque, em geral, a favela era sempre ligada à invasão, né, à perspectiva policial. Então, as máquinas foram distribuídas para alguns números de alunos que fotografavam pelada de futebol, fotografavam casamento, fotografavam, enfim, situações afetivas que estavam postas ali e divulgavam essas fotos na própria favela. Então, acho que esse era o sentido, né, digamos assim, né, da minha militância, né? E é claro que esse sentido da militância, muitas vezes, estava implícito também à própria poética, mas não era uma poética ligada, digamos assim, né, a um conhecimento específico de determinados poetas, mesmo porque, muitas vezes, quer dizer, o nível de conhecimento, né, e de leitura era muito precário, né? Agora, eu acho que na minha perspectiva, né, em termos assim de educador, digamos assim, né, estava sempre presente essa busca de transformação, né? Mas era uma transformação que é ligada muito mais a uma perspectiva política e, na medida do possível, também tentar, quer dizer, recriar, né, uma certa perspectiva de mundo diferenciado, né, que saísse daquela opção que muitas vezes era apenas o tráfico que dava para aquelas pessoas. Então, se elas conseguissem, né, entrar no universo mágico, né, da literatura, né, tanto da prosa como da poesia, isso já era uma margem de liberação para uma vida muito mais rica, né, e que oferecesse outras perspectivas que não aquelas restritas nas quais eles moravam, habitavam e tinham o seu cotidiano muito, muito cerceado, né, pela própria falta de opções. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Pedro, nos comentários aqui, o pessoal pede muito que a gente leia poemas, né? E teve um em particular que não só está pedindo poema, como ele colocou aqui, Marcelo Bretas, um poema seu. Tem como ler ele para a gente, antes da gente encerrar? E aí, eu ler? Você quer a sua voz, a gente quer ver a sua interpretação, ouvir a sua interpretação. Está conseguindo ler, não? Estou conseguindo. Estou pensando onde é que ele extraiu isso. Bom, as frases...
Astrágalo, goma draganta, gosma rascante, draga garganta, estrondoso fosso, onde gnomo esconde osso duro, estrela, galo, bicos, penas, pontas incandescentes. Ah, eu não me lembro desse poema. Pois é, nós temos um público que conhece bastante os poetas. Onde é que o Bretas foi tirar esse poema? Eu também não conhecia. Bom, também não conhecia, mas está ótimo. Tá bom. Está excelente. Bom, Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação bastante enriquecedora. Como eu sempre costumo dizer ao Hamilton, a cada programa desse eu aprendo cada vez mais, me considero sempre um eterno aprendiz, e conversar com poetas como você é sempre uma alegria, porque sempre traz muito ensinamento. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação, pelas suas respostas muito interessantes, muito criativas e inspiradoras. Meu coração está alegre por ter participado desse programa com vocês dois e contar com a presença desse público maravilhoso, que eu agradeço muito. Hamilton? Queria também agradecer a esse reencontro aí com o Ricardo Cubrucci, depois de algum tempo, né? Como bicão lá no Encontro de Poetas do Rio de Janeiro. E faço um apelo para que o Ricardo se reencante cada vez mais, não abandone o fronte, né? Pedro, também uma alegria estar muito assim próximo de você, apesar das lives, né? Apesar da distância pandêmica. E a Janaína, né? Que fez esse espetáculo à parte aí que eu adorei e que adoramos, uma homenagem necessária, uma celebração de reencantamento, como a gente chama, ao Rodrigo Diaro, grande poeta. É isso. Obrigado. Obrigado. Vocês querem dizer alguma coisa antes de sair, Pedro e Ricardo? Não, eu achei maravilhoso o programa, achei assim muito, né, assim, livre, solto, né, e ao mesmo tempo criativo, né, e eu não esperava ser diferente, não, né, então eu fiquei muito assim gratificado, né, então eu acho que isso foi para mim um reencantamento em relação, né, a um momento tão pesado que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma gratificação enorme, né, estar junto, né, com pessoas da mesma tribo, né, e nos reconhecendo mutuamente através da poesia. Obrigado. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu queria agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, lindíssimo. E agradecer ao Pedro por ter me escolhido como leitor. O Pedro tem uma turma de candidatos a estarem aqui no meu lugar. Né? Eu fiquei muito honrado mesmo, é verdade. E um beijo para você, Pedro, um beijo na família, e um beijo a você, Hamilton e César, por um belíssimo trabalho, e ao quarteto todo de vocês, os escondidos também. Abel Coelho e Elfio Fonseca. Isso. Exatamente. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença do público. E até o próximo mês de maio, na última segunda-feira. Um abraço a todos. Boa noite. Foi lindo, Pedro. Foi lindo.